uma implosão, e que se nós estávamos lá era graças à competência, à serenidade, né, a perspicácia dele ter detectado aquilo e ter sido enfático, né, porque senão nós não colocaríamos dormentes, tá? Lembro que foi uma condição de emoção muito grande por parte dele e tal. Houve um reconhecimento da plateia na hora. Foi uma das boas, fiz poucas coisas na vida, essa foi uma das melhores aí. Foi realmente resgatar essa dívida de gratidão, porque ele tinha sido fantástico. E ele não abria a mão do medo, quer dizer, ele estava apavorado lá, e nós também, entendeu? Por isso que eu chamo a atenção, na época, para a postura daqueles engenheiros que se posicionaram a favor da preservação do prédio, que o prédio realmente estava condenado. E naquela sexta-feira, às 2h da tarde, aí teve aquela manchete, né, Castelo de Areia, né, que houve a queda, eram 8 apartamentos, na tragédia caíram 2, e um terceiro caiu na sexta-feira. Daí a justiça ter determinado a implosão, tá? Então o Dr. Vitor, na época, realmente ele se superou lá em competência e coragem, tá bom? Meu nome é Márcio Mundim, sou gestor ambiental, e no caso de reaproveitamento e reciclagem, se essas certificações já tem assim número suficiente para prever um percentual de resíduos, e a gente sabe que em termos de tempo é incomparável, se já existe. E nós participamos de uma demolição sustentável do prédio da Infoglobo, na qual era um galpão e que existiam diversas tubulações com tintas, enfim, material contaminante perigoso. E nesse caso, acho que não cabia um projeto de implosão. E quando vocês se deparam com isso, vocês retiram o contaminante, vocês fazem uma limpeza e depois... Essas duas perguntinhas. E a terceira, só para finalizar, se já existiu algum caso de vocês que vocês falaram, nossa, essa implosão eu queria esquecer, um caso de quase total, assim, não insucesso, mas uma implosão que realmente deu muito trabalho, que não saiu conforme vocês gostariam. Tá. Eu conheço o projeto da Infoglobo, né, a Rotif, todo o procedimento que ocorre nessas obras, na REC Sapucaí, né, que é a obra ali ao lado de São Bódromo, que é essa da Brahma, provavelmente todo o encaminhamento foi muito semelhante, né? A certificação LEED, por exemplo, ela prevê a participação em porcentagem daquilo que é reaproveitado, se é 75, se é 80, se é 90, e recebe uma classificação, se é prata e tal. Então, realmente, isso tudo é previsto. A decisão de utilizar uma ou outra porcentagem de aproveitamento, de reciclagem e tudo mais, passa por custos financeiros e vocação da estrutura para atingir essas metas, tá? Então, no caso da Infoglobo, ocorreu o que é hoje feito em todas as obras que têm a certificação. Nós estamos falando da LEED, mas tem outras, mas a LEED é uma das mais conhecidas e mais respeitadas. A figura do material contaminado, ela passa por todo o processo que prevê o projeto de um gerenciamento de resíduos sólidos dentro de todas aquelas classificações, né? Nós havíamos até previsto um bate-papo mais abrangente hoje. Na época até foi divulgado isso, mas o tempo não vai permitir. Acabamos nos debruçando mais sobre a implosão, mas espero que, pelo menos pelas imagens, né, a implosão não é mérito do palestrante aqui, mas sim da atividade em si, né? É uma atividade fascinante, chama atenção, como eu disse, tem um apelo jornalístico, um carisma popular muito grande, tá? Então ela acaba sendo contemplada dessa forma. A certificação, ela é enquadrada dentro de um conceito que atende a essa classificação, que na Infoglobo é uma, na REC Sapucaí é outra, a Berrini é outra. E é feito todo um estudo levando em conta esses parâmetros aí ambientais, econômicos, para poder se definir qual que vai ser a nomenclatura. Tinha mais... tá. É a figura do fracasso, né? Você quer saber do fracasso. Eu pensei que ia ser poupado disso, mas tudo bem. Lá fora a gente acerta. Mas você está falando sério? Posso ficar à vontade para não responder? Não, vou responder.
porque o fracasso faz parte da formação, né? Então eu sou responsável pelo maior fracasso do mundo em implosões, tá? Nós tivemos uma implosão em São Paulo em abril de 1990. Em 1989 era uma área em que eu fui com o engenheiro Hugo Takahashi, nós fomos ver essa implosão. Ele classificou como uma implosão muito difícil, era completamente atípica, eram prédios montados, eram painéis, não tinha uma estrutura convencional com esse pilar aqui e outro lá, eram painéis onde existiam 3 furos em gesso, painel de gesso com 3 furos, 2 para receber o concreto e 1 para passar a tubulação, tal. Isso era um conceito aplicado para países secos. Isso foi implantado em Carapicuíba, em São Paulo, numa área que nada seca, e esses prédios acabaram se deteriorando, foram abandonados e se transformou em foco de estupros, violência e tudo mais. Na época, o pessoal do Exército, nós fizemos o orçamento, o japonês era vivo, falou, putz, isso aqui é um rabo de foguete e tal. Infelizmente ele acabou morrendo em 20 de outubro de 90. Nós fomos lá em setembro. Na mesma época teve aquela novela A Rainha da Sucata, onde tinha vamos pôr Nachão, Araci Balabanian, Nachão, tal. Foi até uma homenagem. O japonês foi chamado para dar consultoria, tá? Isso foi em setembro. Ele morreu em outubro. Em março apareceu essa implosão, que a gente já tinha feito a vistoria. E a frequência dos estupros levou o Exército a nos consultar sobre a possibilidade de apresentar uma condição melhor financeira para se viabilizar o projeto. Isso foi feito. Então, na época, nós colocamos 25% do orçamento, a Britanite forneceu o explosivo de graça, o IPT fez o monitoramento ambiental de graça, tal, e seria a maior implosão do mundo. Acontece que eram prédios de 5 e 7 andares, e que essa figura dos painéis e do gesso levou a um comprometimento do visual, da implosão do ponto de vista de visual. Então foi um fracasso, tá? E lógico, a mídia me massacrou, né? Pra vocês terem uma ideia, os repórteres saíram no tapa para que eu desse entrevista. Uma menina da cultura reclamou que a Globo estava tendo prioridade e tal. Eu virei artista de cinema dando autógrafo depois de um grande fracasso, tá? Esse episódio revela a vulnerabilidade que o método tem com relação a essa convivência com a mídia, tá certo? Então é lógico que nós sabíamos que poderia acontecer aquilo, nós fizemos testes, havia essa possibilidade, nós tínhamos medidas preventivas com cabo de aço para puxar, ou seja, aquele visual que desagradou a mídia, no dia seguinte estava tudo no chão, lógico que já não tinha mais ninguém lá para cobrir, e o massacre eram 9 prédios. Foi classificado como a maior implosão do mundo, depois virou o maior fracasso do mundo. Eu fui o protagonista. É lógico que isso aí traz uma série de aprendizados, né? O principal deles é realmente ficar esperto com relação a administrar a relação com a imprensa. Isso é motivo de livros e temas e palestras e tudo mais, então você acaba ficando bastante velhaco. O outro lado, são várias situações em que eu convivi com esse tipo de coisa, mas vou citar o exemplo do Itamaraty, tá? O Itamaraty era um prédio de 10 andares, um de 6 e um sobrado. E o sobrado não tem vocação para implosão, né? Você não coloca dinamite num sobrado. E o sobrado fazia parte do escopo da demolição. Então, na época, nós dimensionamos o projeto de tal forma que o prédio caísse sobre o sobrado. E o resultado seria o mais aleatório possível, né? E na época, nós estávamos ali na Presidente Vargas, quando o prédio caiu, a fachada do sobrado ficou impecável, assim, como se tivesse cortado faca na manteiga, preservando inclusive vitrais, português, ficou aquela fachadinha inteira, e um repórter da Record fez um comentário que na hora pareceu pejorativo, depreciativo, né? Falou, ficou a fachada. Aí eu na hora falei, esse cara vai me derrubar, né? Então, comentei, né, que tinha ganhado a aposta. Aí o repórter, mas que aposta? Eu falei, não, que eu apostei com o encarregado que a fachada ia ficar. Eu, cadê o encarregado? Aí vai todo mundo atrás, o Zé Neves. Aí eu chamei o Ricardo na época, que era estagiário, sempre sobra para esses estagiários, né? Cada avisa o Zé. Então quando a imprensa, aí foi a Globo, foi todo mundo atrás.
Então, quando o Zé foi abordado pela imprensa, perdi uma caixa de cerveja para o engenheiro e tal. Bom, esse episódio, muito mais do que a implosão, teve uma repercussão, passou no Liberal lá do Pará, no Zero Hora de Porto Alegre, todas as mídias deram destaque à tal aposta, né, que não existiu, né, não houve, mas que na hora lá, então, essas situações ocorrem e, lógico, existem técnicas corporativas de abordagem junto à imprensa e tudo mais, e o meu aprendizado foi um pouquinho na prática e com um pouquinho de sofrimento. Então, valeu. Em 93, a Al-Qaeda explodiu uma bomba na Torre Norte. A intenção era uma torre tombar sobre a outra. Por que você diz que 2001 foi diferente? Que eles não tinham a intenção de derrubar o... 2001 sim, mas antes, qual foi o episódio que você comentou? Eles explodiram um carro-bomba na garagem da Torre Norte. A intenção era tombar uma torre sobre a outra. Tá, mas esse episódio em 93, não aconteceu absolutamente nada com o prédio. Não houve nada com o prédio. A intenção na época, quando houve esse atentado em 93, tá? Logo em seguida houve o episódio, na sequência teve esse episódio, em 98 houve o Palácio 2, e conversando com o pessoal do Exército, acabaram me chamando para uma reunião de grandes empresas para contar exatamente. Primeiro me chamaram para uma palestra de implosão. Quando eu cheguei lá, falaram: mané, esquece a implosão, o pessoal quer saber dessas histórias aí, negócio. Porque o Palácio 2 revelou que existe a possibilidade de você, num curto espaço de tempo, derrubar um prédio. Essa que é a verdade. Aquela situação na prática revelou isso, que nós demoramos 5 horas. Tá? Então, aquele comentário que eu fiz suscitou esse encontro, onde a gente fez algumas considerações sobre esse tipo de condição. No caso, depois, logo em seguida, veio o atentado. O que nos deixa à vontade, e depois eu não sei nem te dizer exatamente onde, mas houve uma polêmica no Instituto de Engenharia, onde essa abordagem que eu dei contraditava com outras opiniões, lógico, são opiniões diferentes. Talvez até seja a sua de que ele tenha planejado. Mas houve um depoimento depois, tá, dentro daqueles que aparecem e tal, que o Bin Laden comemorou o episódio muito mais do que eles esperavam, como sendo algo que o objetivo principal era atingir o prédio. Tanto é que não havia um padrão. O pessoal que estava pilotando os aviões, eles não sabiam nem pousar nem levantar, só dirigiam, e não houve um comportamento padrão quando atingiu o prédio. Um atinge num determinado ponto e numa posição, e o outro bem mais acima, tá? Então, na verdade, o que se supõe, ao meu ponto de vista, é que eles não planejavam criar essa implosão. Isso foi muito mais do que eles poderiam imaginar. Essa é a conclusão que eu tenho. Sim. Pode ser, de repente, como a minha opinião é diferente, se prevalecer que eles realmente tinham essa intenção, eu estou subestimando. Não, mas não tem, do ponto de vista conceitual, em termos de implosão, tanto o primeiro caso, na primeira detonação em 93, não fez nada no prédio. Tá? Não houve absolutamente nada. Por quê? A carga que foi usada era uma carga colocada, a gente fala a céu aberto, né? Mas está livre. Então, a maior solicitação de detonações nessa condição é aquela do deslocamento de ar, o que leva a emissão de uma grande quantidade de calor, deslocamento de ar, quebra de vidraças e tudo mais. Agora, a estrutura propriamente dita, ela fica, se não intacta, ela é só arranha. E o World Trade Center tinha uma estrutura com essa vocação. E o World Trade Center, ele foi dimensionado para suportar um atentado de um avião num nível abaixo daquele que atingiu. O dimensionamento previa eu não sei, 747, mas uma qualificação um nível abaixo. Ou seja, aquele avião que eles pegaram já estavam numa condição superior. E o que foi que gerou a implosão? Que é o que chamou a atenção quando eu mencionei. Nós usamos a dinamite aqui no nível do solo, detonamos do meio para a periferia e de baixo para cima. Esse é o conceito da implosão, criando, através de toda essa técnica, um vazio, e depois a gravidade faz o resto, de forma controlada.
A ferramenta que ele usou, que não foi a dinamite, foi esses 3 fatores, né? Foi o avião, ele tinha uma envergadura de 58 metros e o prédio tinha 62. Ele tinha, a concepção dele era de um tubo, tá? E para suportar aquela qualificação de avião. Só o fato do avião já ter a mesma envergadura do prédio, ali você já rasgou pilar, já foi tudo pro beleléu. Depois veio a explosão dentro de um conceito de efeito granada. Eu mencionei o shopping de Osasco, mas vou detalhar mais. O shopping de Osasco, ele explodiu, morreram 39 pessoas, rasgou laje de 30 centímetros, tudo isso graças apenas a 2 bujões pequenos de gás. Quer dizer, o confinamento, e houve um erro lá de confinar esse material, existiam pontos de escape desses gases, eles eliminaram lá numa determinada intervenção, criou essa condição favorável para a explosão dentro do conceito de efeito granada. Então rasgou uma quantidade pequenininha de gás. Imagina lá, milhares de litros de combustível dentro do mesmo conceito de efeito granada que acabou arregaçando aquelas lajes. Então várias lajes desapareceram. E depois veio a ação do incêndio, que ficou comprovado que aquelas treliças, né, não foram dimensionadas para suportar aquele nível de exigência de calor. Então esses 3 fatores geraram a implosão. Eu prefiro, até porque de repente ele deixou herdeiros lá, eu prefiro imaginar que ele não tinha essa pretensão toda, prefiro subestimá-lo, porque senão vai ter uns concorrentes fortíssimos aí no mercado, que ele já era, né? Ele já era um concorrente forte, porque implosão a jato, mão de obra terceirizada, o cara não aparece para receber os encargos, 13º nada, então é um concorrente fortíssimo. Então eu prefiro continuar. Eu tenho essa convicção por todas essas circunstâncias, né? Mas eu lembro que no Instituto de Engenharia vivia outras correntes que tinham uma opinião diferente, que deve ser a sua, né? Você tem essa convicção também. E eu respeito e acho que as condições que ele criou foram determinantes para executar uma implosão, mas não estava muito aquém da expectativa dele isso, não era o que eles esperavam, não. Curiosidades também pode ficar à vontade, você vê que a gente está invadindo outras searas aí, né? Pode falar. Boa noite, meu nome é Isabel, sou estudante de engenharia. Gostaria de saber como é que vocês direcionam a queda desses prédios, porque o senhor estava falando de direcionamento dessas quedas, pode ser para dentro, fora, como é que é isso? Você é estudante de engenharia? Ninguém é perfeito. Acho que a maioria aqui não tem essa perfeição. É o seguinte, o que eu tinha comentado aqui, a implosão ela é um evento que chama atenção, é um espetáculo, tá? Mas o artista desse espetáculo não é a dinamite ela é a coadjuvante. Quem realmente proporciona essa imagem, toda essa ferramenta que possibilita o direcionamento do prédio, você pode